Você já ouviu falar de Centrão milhões de vezes, né? Você pode até não curtir tanto política, mas você já ouviu falar no famoso Centrão. Então, o Centrão, gente, é um bloco político. Aí, para fazer esse vídeo, o que eu fiz? Foi mal. Eu negociei com a minha filha o empréstimo dos bloquinhos dela e eu vou explicar para vocês, mas de uma forma bem didática e fundamentando algumas coisas, correlacionando com o nosso ambiente, o nosso sistema político. Afinal, o que é o Centrão? Qual que é a função? Por que ele existe? E vocês estão bem? Vamos lá. Hoje o nosso tema é o Centrão. Só que você está no Fronteira Política e mais do que informação, a gente aqui no Front, nós queremos entregar formação política, tá certo? Sempre falar de algum assunto, de algum tema, de alguma teoria ou de algum fenômeno político embasado à luz da ciência política, embasado em certos fundamentos, porque, na nossa opinião, saber o que é o Centrão é uma coisa legal, mas entender ele num contexto um pouco maior, que tem a ver com o presidencialismo de coalizão, que tem a ver com o nosso sistema político, por que ele existe, né? Eu acho que vai ser mais interessante para vocês. Então, vamos lá. Eu vou bem por partes aqui, né? Olha só, peguei os bloquinhos da minha filha, os bloquinhos emprestados, ela trocou por um Kinder Ovo. Brincadeira. Então, eu fiz isso porque, como nós estamos falando de blocos políticos, e o Centrão é um bloco político, nada melhor do que esses bloquinhos aqui para nos ajudar no entendimento da forma mais didática possível, tá? Aqui, ó, primeira coisa, vocês têm 33 bloquinhos aqui. Cada bloquinho desse representa um partido político registrado e em atuação no Brasil, tá? Porém, na Câmara Federal, os 33 partidos não estão representados, ou seja, existem partidos que não têm deputado federal, né? Existem partidos que só têm vereadores, alguns vereadores, um ou outro prefeito, mas não tem representatividade na Câmara Federal. Portanto, na Câmara Federal existem 24 partidos. Então, de cara, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse conjunto de partidos aqui que não nos interessam porque não estão na Câmara. Olha, esses daqui são os 33 partidos da Câmara. Só que também tem uma coisa importante, que é a seguinte, já baguncei, né? Tem uma coisa importante que é a seguinte, que eles são de tamanhos diferentes, né? Então, vou exemplificar para vocês. Os 5 maiores partidos são, hoje, né, nessa legislatura, PSL, depois vem o PT, PL, PP e PSD, tá? Os 5 maiores. Né? O PSL tem 53 deputados, o PT tem 52 deputados, o PL tem 42 deputados e assim vai, tá? Então você tem partido que tem 26 deputados ou menos do que isso, tem um Novo lá com... Agora me fugiu a quantidade de deputados do Novo, mas são partidos menores, né? E você tem essas bancadas maiores. Vamos lembrar o seguinte, política, gente, o que é? É a luta pela conquista, pelo exercício e manutenção do poder. Então, todos esses caras aqui, todos os partidos estão em busca do quê? Do poder. E nós não precisamos ter aquele pensamento pejorativo, né, sobre a palavra poder, sobre o desejo do poder, porque a prática política é o desejo do poder. Você só faz política se você, o quê? Se você conquista, se você mantém e se você exerce o poder, tá bem? Então essa primeira coisa é muito importante. E para você, num ambiente em que o voto, né, a quantidade de parlamentares, votantes, que definem, que determinam a aprovação ou não de determinados projetos políticos ou projetos de lei, né, mais adequadamente falando, então você tem que se organizar assim para que o seu entendimento daquilo que é melhor ou mais adequado ou do seu interesse seja de fato aprovado. Então, como os partidos fazem no mundo todo? Eles se organizam em blocos, né? No Brasil isso é um pouco diferente, porque, por exemplo, você tem lá nos Estados Unidos, você tem o bloco dos republicanos
e o bloco dos democratas, e você tem um pequeno bloco com 2, 3 parlamentares que são ou são do Verde, ou são parlamentares independentes, né? A cada legislatura isso muda também. E você tem outros países que o parlamento se organiza como? Por exemplo, com o bloco das maiorias ou o bloco das minorias. No Brasil isso também, de certa forma, existe, mas o que prevalece? Vamos pensar no governo federal, né? No poder executivo. Então você tem um bloco lá de parlamentares que são pró-Bolsonaro hoje, né? Pró-poder executivo, e os contrários ao poder executivo, e um outro grupo ali que vota de acordo com o seu projeto, a sua consciência. Então, só para a gente tentar ilustrar. Então imagina que este bloco aqui é um bloco da oposição, tá bem? Vamos fazer uma simulação aqui, tá, gente? É o bloco aqui da oposição. Então, esses caras sempre, ou vou dizer sempre, né, porque às vezes tem alguma exceção, mas votam contrariamente aos interesses do poder executivo, tá bem? Aí você tem um bloco que hoje é maior, o bloco da situação, ou seja, aqueles parlamentares ou partidos que estão alinhados e que representam a base do governo, tá? Alinhados ao poder executivo. E você tem um ou outro partido aqui que vota, né? Que vota de um lado, que vota de outro, de acordo com os seus interesses, ou necessidades, enfim, ou crenças, né? Porque isso também existe. Então você tem, por exemplo, o DEM às vezes ele vota alinhado com o governo, às vezes ele vota contrário ao governo. O PSDB, quando tem pautas econômicas, ele costuma votar alinhado ao governo, quando as pautas são mais liberais, né? E quando são as pautas mais de costumes e tal, ele vota mais alinhado à oposição. Então você tem esses partidos que vão circulando aqui. Agora observe o seguinte, no meio de todos esses caras aqui, agora vamos espalhar de forma aleatória, no meio de todos esses caras aqui, de todos os partidos, você vai encontrar alguns que se unem, né, para ter mais poder de barganha sobre o poder executivo, ou mesmo para ter mais poder dentro da Casa Legislativa. O maior bloco que faz isso hoje é o famoso Centrão. Então percebe, ao invés de eu dizer para você assim, o Centrão é isso, aquilo, eu já estou explicando pela lógica, né? Então o Centrão é o quê? Um bloco não formalizado, né? Porque tem muitos partidos que fazem parte do Centrão e se recusam a dizer que fazem parte do Centrão, ou mesmo parlamentares, não, eu não sou, eu voto conforme a minha consciência e tal, né? E fazem parte lá do Centrão. Então, imagina que todos esses caras estão votando, mas alguém foi lá e disse assim, pô, mas se nós nos unirmos aqui, nós vamos ter mais poder, mais força. Ah, por que um partido muito ideológico não pode se unir a um partido mais ideológico de esquerda, não vai se unir a um partido de direita, porque justamente a ideologia está muito bem marcada. Mas existem, dos 24 partidos que têm representatividade na Câmara, existem muitos deles que não têm um viés ideológico claro, né? Então ele de certa forma aproveita esse, digamos, conforto neste caso, que é não possuir uma ideologia clara, e o que ele faz? Ele se une a tantos outros com as mesmas características, para quê? Para que possa ter mais força e poder de barganha dentro do Congresso, tá certo? Então, nessa nossa representação, o Centrão é esse grupo, né, de partidos que estão alinhados, veja só o que eu vou falar, tá? Que estão alinhados por conveniência, tá? Estão alinhados por conveniência atualmente ao Poder Executivo, tá? Estão alinhados por conveniência porque, vocês vão aprender uma outra palavra também, são partidos chamados mais fisiológicos. Significa o quê?
que como não existe uma ideologia atrelada a ele, e existem interesses políticos puros de atendimento à sua base, ou mesmo de ter acesso a mais força e verbas e emendas, ou acesso a cargos dentro da estrutura do Estado brasileiro, esses caras são chamados de fisiológicos, partidos que usam o fisiologismo, né? Que significa que são partidos que votam de acordo com interesses pessoais ou com interesses que não são necessariamente interesses de ver uma determinada matéria, um tema sendo aprovado ou não. Então esses partidos são chamados de partidos mais fisiológicos, né? Porque eles votam de acordo muito mais com interesses e projetos pessoais do que com interesses ou projetos nacionais, tá certo? Só que atenção, tá? Isso tudo, como tudo na política, ele é dinâmico, tá? Lembre-se que, por exemplo, o Centrão, ele ajudou e votou muita coisa lá com a Dilma e ao mesmo tempo o Centrão foi lá e destruiu com o Eduardo Cunha e conseguiu derrubar, né, a Dilma. Então, hoje, o Centrão está alinhado ao Poder Executivo, porque acabou de conquistar o poder na Câmara, mas isso não significa que esse processo é para sempre. Por quê? Porque o Centrão tem essa característica mesmo, né? Ele vai de acordo com o interesse político e momentâneo. Se o vento muda, eles também mudam de lado facilmente. Tá certo? Não significa que se aliam necessariamente a uma coisa de esquerda, né? Mas eles vão ficar sempre assim nessa, digamos, onda aí, né? Sobe a vela, conforme bate o vento, o Centrão vai de um lado para o outro. Eu espero então que você tenha entendido o conceito e por que isso existe, né? Porque nós estamos falando de conquista, exercício e manutenção do poder e nós estamos falando de um formato de para se criar maioria na Câmara Federal. Então, eles se juntam e fazem isso. Para finalizar, quais são os partidos hoje no Centrão? PSL, PL, PP, PSD, Republicanos, Podemos, PTB, PROS, PSC, Avante e Patriotas. Esses caras representam 257, aproximadamente, tá? 257 deputados numa casa que possui 513 deputados. Entendeu a força e o poder desses caras aqui no ambiente político e no jogo político? Então tá bem, eu espero que eu tenha sido claro, didático para vocês e que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, divide aí com as pessoas, se inscreva no canal, coloca o sininho e nos acompanha aqui para a gente sempre tratar desses assuntos políticos, mas tentando sempre trazer um fundamento, uma explicação um pouco mais aprofundada aí, e sem as paixões, né? Ah, esse é bom, esse é do mal, esse é ruim. Nós não fazemos isso aqui, tá? O que a gente faz, a gente conta para vocês os fatos, como eles são, né? E tenta trazer a formação política de vocês, tá bem? É isso. Obrigado. Até a próxima. Tchau.